Olá, sejam bem-vindos ao Rota Jurídica, um programa do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. O programa tem como objetivo falar sobre a carreira jurídica e temas diversos do direito. Esse também é o momento para os alunos do curso tirarem suas dúvidas com o nosso entrevistado. E nesse primeiro programa temos a honra de receber em nosso estúdio o coordenador do curso de Direito aqui da UCDB, o professor Luiz André de Carvalho Macena. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Eu que agradeço, Tiane. Um prazer estar aqui com vocês. Já vou para a primeira pergunta. Bora. O senhor está hoje coordenador do curso de Direito. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória e carreira jurídica. Bom, a minha carreira jurídica, basicamente, eu posso dividir um pouquinho a minha vida para falar com vocês numa fase em que eu era esportista e uma fase em que eu me dediquei ao direito. Então, eu fui começar a me dedicar ao direito já depois dos 23, 24 anos, porque antes disso eu jogava basquete. Eu vivi de basquete por muito tempo, saí de casa com 14 anos de idade para jogar basquete em São Paulo. Fiquei lá um tempo, chegou uma hora o basquete não deu mais, foi legal, mas aí eu comecei a estudar. Fiz psicologia, aí depois da psicologia eu fui fazer direito. Então, eu já me formei, eu já tinha 28, 29 anos de idade em direito, e daí que eu comecei a minha vida jurídica nesse momento. E a partir dali, né, eu vou trilhar esse caminho do direito e me encontrar como um profissional do direito na docência. Então, eu estou aqui na universidade há 12 anos, então eu posso dizer que depois de formado, é a docência realmente que eu consegui chegar e me encontrar nesse ramo jurídico tão complexo, tão amplo, tão aberto que é. Legal, professor. Bom, como eu já falei para vocês, nós estamos aqui com os alunos do segundo semestre do curso de Direito. Eles vão fazer perguntas para o professor Macena. Eu vou sentar aqui do lado da Camila. Tudo bem, Camila, com você? Bom dia, professor. Bom dia, eu gostaria de perguntar para o senhor qual o significado do direito na sua vida. Bom, é complexa a pergunta, né? Qual o significado do direito? Eu posso dizer que, primeiramente, eu escolho o caminho do direito muito por uma influência da minha família, porque meus pais são policiais federais, meu pai já tinha formação jurídica, então a carreira policial foi em casa uma das primeiras carreiras que a gente pensou na hora de seguir um caminho de profissão, né? Porque a gente, quando é jovem, você fica sempre naquela dúvida que caminho seguir. Eu não tenho nenhum advogado na família, então não tinha essa referência jurídica pela advocacia. Então, de onde vem a referência jurídica? Vem das carreiras policiais. Então, meu pai tinha formação jurídica, é policial federal, minha mãe também era policial federal, então a gente tinha essa ideia inicial, vamos fazer direito que pode abrir um campo para os concursos, né? As oportunidades que o direito pode trazer. Então, a partir do momento em que eu começo a me identificar com o direito como uma profissão, aí ele começa a fazer significado na minha vida, porque eu começo a ver no direito algo que eu possa me realizar profissionalmente. Algo que eu possa me encontrar e saber também que eu pudesse ter dentro do direito algo que eu pudesse devolver à minha comunidade, devolver ao meu semelhante. Então, fazendo um bom trabalho, seja advogando, porque sou advogado, ou fazendo um bom trabalho na educação, educando, porque ser professor também, a docência é algo que faz muito sentido para mim dentro do direito, naquilo que eu penso e naquilo que eu acredito que a gente deva fazer, principalmente lidando com jovens como vocês. Legal, professor. A gente tem mais perguntas na plateia. Quem vai fazer pergunta aqui agora? Meu nome é João. Eu gostaria de saber se quando o senhor cursava Direito, teve algum momento que virou a chave, que o senhor falou, nossa, é isso que eu quero seguir, é isso que faz meu coração pulsar, isso que vai me motivar a levantar cada dia com um sorriso no rosto. Sim, em determinado ele começa a fazer sentido para a gente o que a gente faz. Eu acho que quando vejo vocês jovens e começo a olhar para trás a partir de uma pergunta como essa tua, João, eu olho e vejo que os momentos de dúvidas que a gente vive nessa fase da vida em que vocês estão, eles sempre nos colocam como numa situação em que você fica buscando o momento em que você vai achar aquela chave que vai falar, pronto, o direito apareceu na minha vida e a partir de agora faz sentido o que eu faço e a partir de agora, então, isso aqui é muito legal e eu vou começar a gostar. Então, se eu começo a olhar assim, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso começa a fazer sentido quando eu começo a estudar, quando eu começo a estagiar, quando eu começo a ter um contato com profissionais, quando eu começo a ver que a minha ação tem repercussão, que aquilo traz para mim
uma devolutiva econômica, que aquilo traz para mim uma satisfação pessoal, eu poder ajudar alguém a resolver um problema, que eu posso ajudar alguém a resolver um conflito. Então, eu acho que hoje, se eu olhar para trás na minha vida, eu posso falar assim, eu perdi muito tempo tendo dúvidas sobre coisas que eu não precisaria ter, mas só hoje eu consigo entender isso. Bom, é isso aí, pessoal. Tá cheio de perguntas aqui pro professor André Macena. Quem que é a próxima aqui que quer fazer pergunta para ele? Oi, professor. Meu nome é Maria Luísa, eu sou do 2º A e eu gostaria de saber o que levou o senhor a assumir a coordenação do curso de Direito e como é o seu dia a dia exercendo esse papel. Eu já estava num processo na instituição assumindo alguns cargos de gestão. Então, antes de chegar à coordenação, eu fui coordenador do Nuprajur. Então, fiquei lá no Nuprajur por quase 4 anos. Então, ali já era, na verdade, uma forma de começar a conhecer os processos dentro da universidade de como funciona a gestão. Porque gestão nós somos advogados, né? Eu sou advogado, eu sou professor, eu não sou gestor. Então, eu também tive que aprender como ser um gestor e, para isso, já era muito mais fácil estar dentro dessa linha de gestão que a universidade tem. Então, eu chego à coordenação muito porque eu já estava no núcleo de práticas jurídicas do Nuprajur. E aí, quando abre um processo seletivo para concorrer, porque, na verdade, dentro do curso, ser coordenador é um processo de eleição dos professores. Então, eu participo de um processo de eleição e o grupo me escolhe. Então, eu chego porque eu me apresento e, posteriormente, eu sou escolhido pelo grupo. Então, isso valida. É importante para nós termos a validação do grupo, porque é com o grupo que a gente consegue tocar o curso. E a segunda parte da sua pergunta, como que é ser coordenador, é praticamente assim, uma função de trabalhar 7 dias por semana. Porque os nossos acadêmicos, às vezes, eles não sabem. Sabe, você já viram aquelas figurinhas assim, olha a hora, né, para você mandar aquele WhatsApp, meia-noite, 1h da manhã. Né? Então, é uma função que eu amo fazer o que eu faço, mas então eu amo estar com vocês porque a gente está sempre jovem, está sempre rejuvenescido, então vendo o que vocês veem, o que está acontecendo, estar ali ouvindo as conversas de vocês, então isso é muito legal, então isso é muito bom para mim. Eu tenho criança em casa, então isso me ajuda a entender também as minhas crianças e o que elas fazem, mas é legal, eu gosto muito de fazer. Eu gostaria de saber do senhor como que foi a sua experiência como professor acadêmico. Bom, como eu disse antes, né, estar em sala de aula foi onde eu me encontrei dentre as carreiras jurídicas. Né? Eu acho que uma percepção importante que vocês têm que ter como acadêmicos é que quando você se forma, você se torna um bacharel. E que, na verdade, ser um bacharel nada mais é do que abrir a oportunidade de buscar uma carreira. Então, eu vejo os colegas aqui, por exemplo, o nosso acadêmico ele faz veterinária, quando ele se forma, ele vai ser um médico veterinário. E para nós que somos bacharéis, né, na verdade você vai ter ao final do seu curso uma qualificação para buscar outras carreiras. E quando abrem-se as oportunidades das outras carreiras, o magistério é uma delas. Então, quando eu digo que eu me encontrei, né, no magistério, eu exatamente que dentre as carreiras jurídicas que eu procurei, a que mais me trouxe satisfação foi a carreira acadêmica, foi estar em sala de aula, manter esse contato com vocês. Então, assim, eu agora na coordenação, eu não entro em sala de aula para dar aula. E aí, outro dia, alguns professores andaram... a gente estava sem professor, na verdade, para algumas disciplinas, e calhou lá de estar a minha disciplina sem professor. Nossa, eu fui me realizar em sala de aula. Ficava ansioso para poder dar aula de novo. Então, é muito satisfatório entrar em sala de aula, é muito gostoso ter essa relação em sala, ter essa relação de troca, esse ensino, aprendizagem que a sala de aula é. Mas também é um desafio, né? Você tem que se preparar bastante e vocês têm sempre que lembrar que quando o professor chega em aula, ele já trabalhou. Né? Porque, na verdade, eu trabalho em casa, eu preparo a aula, eu preparo o slide, eu venho aqui e conto tudo que eu trabalhei lá na minha casa. Então, às vezes, a gente tem essa perspectiva que o professor está trabalhando ali na hora que ele está falando. Não. Ele chegou, quando ele traz a prova corrigida com a sua nota, né, ele corrigiu em casa, ele está trazendo ali só a prova já corrigida. Quando ele elaborou a prova em casa, ele só está trazendo ali a prova para ser aplicada. Então, a função de professor também, acho que guardem isso para vocês. Né? Quem lida com direito, lida com conflito. Então,
todas, indiscutivelmente, todas as carreiras jurídicas, elas são carreiras que exigem de vocês conhecimento, estudo, né? Porque a gente está lidando com bens preciosos para as pessoas. Então, eu estou lidando com a saúde de alguém, eu estou lidando com a vida, eu estou lidando com a liberdade, eu estou lidando com patrimônio, são bens jurídicos muito importantes para as pessoas. Então, exige de nós, profissionais, também muito preparo. Então, as carreiras jurídicas têm essa característica, todas, indiscutivelmente. Então, imagina a função de um juiz, de um delegado, de um promotor, de um defensor, né, um oficial de cartório, um oficial de justiça. São profissões que dependem bastante de muito preparo. Legal, professor. Daqui a pouco o senhor vai responder mais perguntas dos alunos de Direito, mas agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, é bem rapidinho. Voltamos com o programa Rota Jurídica. Hoje o nosso entrevistado é o coordenador do curso de Direito, mais conhecido entre os acadêmicos como professor e coordenador Macena. Professor, o seguinte, eu tinha várias perguntas aqui para você, mas eu sei que os alunos também têm dúvidas a respeito da carreira, da trajetória, da advocacia, então vou deixar para que eles façam essas perguntas para você. É o Matheus agora, né, Matheus, quem vai perguntar? Qual que é a sua pergunta? Olá, professor, bom dia. Meu nome é Matheus. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: quais são os principais objetivos educacionais do curso de Direito? Bom, Matheus, eu acho ótimo essa sua pergunta, principalmente porque para nós, na Universidade Católica Dom Bosco, é importante nós deixarmos claro que uma preocupação que nós temos enquanto professores não é simplesmente formar um técnico. Porque formar técnico que conheça a lei, isso é muito fácil. Então, basta que você leia. Então, que você procure essa informação na internet que você vai ter acesso. Então, o que a gente busca na universidade é, na verdade, formar pessoas. Então, quando você fala quais são os nossos objetivos, alinhada à nossa filosofia salesiana, é formar exatamente um bom técnico, mas também um bom cidadão. Então, quem é salesiano conhece bem essa fala nossa de bom cidadão, bons cristãos, honesto cidadão, bom cristão, bom profissional. Então, eu quero que vocês, ao final, ao saírem do curso, não simplesmente tenham conhecimento jurídico, mas quando você se tornar um juiz, que você faça uma análise, né, daquele caso para dar uma sentença com base em valores que você tem. Em valores que nós passamos para os nossos acadêmicos. Nossa prioridade é que vocês tenham um bom conhecimento técnico, mas que também você saia daqui uma boa pessoa e que você devolva para a sociedade, né, um serviço de qualidade e com valores, que são os valores institucionais que a gente carrega. Tudo bem? Próxima pergunta, de quem que é? Oi, professor. Novamente, Maria Luísa, do segundo A. Eu gostaria de saber se o CDB possui oportunidades de estágio ou de práticas jurídicas para os acadêmicos do curso de Direito, se sim, quais? Sim. Nós temos, todos vocês a partir do 5º semestre participam do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NUPRAJUR. O NUPRAJUR é um centro de atendimento à comunidade que tem aí mais de 40 anos de existência. Ele começou lá no Colégio Dom Bosco, né, atrás ali da capela do Colégio Dom Bosco, começou uma portinha ali, porque os padres salesianos na época eram muito procurados para poderem atender a comunidade que não tinha condições, não existia defensoria. Então, por falta da defensoria, começaram-se os atendimentos lá no Colégio Dom Bosco e aí foi criando o Núcleo de Práticas Jurídicas e hoje é o NUPRAJUR aqui dentro do campus. Todo acadêmico de Direito, obrigatoriamente, ou se tornará um acadêmico do NUPRAJUR. Então, lá é um estágio obrigatório, é uma disciplina que você tem que eliminar por 4 semestres. Entretanto, nós temos estágio no próprio NUPRAJUR, nós temos estágio na Justiça Itinerante. Então, o ônibus da Justiça Itinerante, que é aquele nosso projeto que nós temos há 20 anos com o Tribunal de Justiça, ele permite que vocês participem diretamente do atendimento à comunidade lá no ônibus. Todo dia pela manhã, de segunda a quinta-feira o ônibus vai. Tem estágio lá? Tem, eu tenho vagas para estágio lá.
Eu tenho estágio dentro do Nuprajur, acompanhando, assessorando os advogados. Nós temos estágio no NUPAM, o Núcleo de Prática Ambiental, né, que vocês certamente conhecem, é um projeto da universidade junto com o Ministério Público, e ele lá no NUPAM também admite estagiários. Então esses são os estágios direto, além de vagas e outros que nós compartilhamos para que vocês possam buscar o contato mais rápido possível, mais cedo nas atividades, nas carreiras práticas, para que vocês saibam quais carreiras vocês queiram seguir, né? Acho que para vocês que são acadêmicos de segundo semestre, eu diria assim, ó, quanto mais rápido você descobrir que carreira você quer, mais rápido você vai ter sucesso na carreira que você quer. Então eu acho que quanto mais cedo você começa a entrar em contato com essas carreiras, para vocês que estão no segundo semestre, mais rápido vocês vão descobrir. Quanto mais rápido você descobrir, mais você vai se dedicar. Quanto mais você se dedicar, mais você vai ter sucesso. Então você abrevia muita parte do seu tempo. E assim, acho que só para complementar isso, uma coisa que a gente fala bastante, que eu ouço bastante de vocês acadêmicos é o seguinte: quando eu me formar, não espere se formar para saber o que você vai fazer. Você vai perder 5 anos. Não espere se formar para achar que passou a noite da colação de grau, no dia seguinte você vai ser um profissional capacitado para começar uma profissão. Não vai ser, porque é uma construção. Não é virar chave, é dia a dia. Então, hoje vocês estão aqui participando de uma ação que está enriquecendo a possibilidade de construir uma carreira. Isso já está somando. Então, é importante que vocês não olhem a formatura como o fim de uma fase, mas não percam essa fase. Eu acho que essa é uma parte importante. Essa fase que vocês estão vivenciando agora é extremamente importante. Então, aproveitem. Acho que essa seria uma dica que eu pudesse dar a respeito dessa temática. Tá? Legal. Mais perguntas aqui desse lado? Pode ir? Olá, professor, tudo bem? Eu sou a Gabriela, do segundo A, e eu gostaria de saber quais que são os seus planos futuros dentro do curso para os acadêmicos. Bom, hoje a universidade tem investido bastante nas metodologias ativas, né, entendendo que é uma necessidade até para criar melhor sintonia com vocês acadêmicos a respeito de temas que são complicados e às vezes difíceis, né, que são os temas jurídicos. Então, investir nas metodologias ativas é um investimento que a gente tem feito, investir mais em prática. Então, tentar colocar vocês em prática ou em contato com as práticas o mais cedo também, porque o nosso estágio começa a partir do 5º, mas a gente está buscando, antes do 5º, começar a botar vocês em contato com as atividades práticas, as carreiras jurídicas no dia a dia. Nós estamos aumentando o nosso portfólio de produtos online. Então, essa semana vocês viram, nós lançamos um canal do YouTube, né? Já começamos a transmitir por lá, lançamos o podcast, né? Vamos lançar aqui o programa. Então, o objetivo deste programa, né, de estar aqui com vocês, é exatamente tratar de questões jurídicas de uma forma mais... não tirando a seriedade da temática jurídica, mas também ter um pouquinho de reverência, né, de vocês saírem do ambiente de sala. Então, isso é uma metodologia ativa. Então, quando você olha para este programa, você também vai estar vendo uma ação do curso para vocês, tentando comunicá-los sobre alguma forma, alguma necessidade, algum tema importante de uma forma mais reverente fora do ambiente de aula. Então, eu acho que sair um pouco da sala de aula, sem perder o conteúdo, mas também entrar em contato com outras ações. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem buscado para o curso mais para o futuro. Oi, professor. Meu nome é Igor, eu sou do segundo B. E eu queria saber qual foi a disciplina que o senhor teve mais dificuldade durante o curso de Direito. Tem que falar uma só ou várias? Né? Vocês não vão acreditar, né? Mas eu tenho dificuldade com direito penal. Eu sou professor de direito empresarial, né? Que é uma disciplina que geralmente os acadêmicos têm dificuldade, mas eu tinha muita dificuldade com direito penal. E eu acho muito difícil. Eu acho que o direito penal a gente gosta, tal, mas ele tem uma ilusão. Você consegue visualizar, você consegue concretizar, mas existe uma parte teórica do direito penal que fundamenta o direito penal que é muito difícil. Então, as teorias do direito penal, a parte. Então, eu acredito que se eu olhar para trás, eu tive muita dificuldade com direito penal. Essa foi uma que me custou várias horas de estudo a mais para poder eliminar a disciplina.
Oi, professor, tudo bem? Eu sou a Helena, do 2º A. Eu gostaria de saber um conselho que o senhor daria para quem está iniciando na carreira do direito. Se eu hoje estivesse iniciando, né, com a maturidade que eu tenho hoje, de estar iniciando o meu curso, eu faria uma análise daquele cenário que vocês vivem hoje como sendo um cenário profissional. O que profissionalmente o mercado espera de vocês? Então, eu acho que vocês têm que analisar, por exemplo, o cenário a partir de uma ideia de que o mundo de vocês é muito mais complexo do que o meu. Então, o meu mundo tinha uma complexidade de vocês muito maior, é muito mais complexo. Ao mesmo tempo que vocês têm acesso a muito mais informações, diferentemente de quando eu tinha. E hoje você tem um tipo de acesso muito diferente, porque antigamente, assim eu posso dizer, a gente tinha um acesso jurídico, né? Não tinha uma compreensão sobre as dificuldades que a gente tinha emocionais, por exemplo. Né? A gente não tinha, por exemplo, né, aquela coisa que antigamente falava-se de depressão, por exemplo, a pessoa falava, para de frescura. Né? Tá triste por quê? Hoje em dia a gente sabe que isso é doença. Então hoje você tem muito acesso a situações que te facilitam. Então você fala assim, olha, o que eu pensaria hoje? Qual é o quadro que você vive hoje? Bom, você vive uma sociedade complexa. Você vive uma sociedade em que a tecnologia está aí para disputar espaço com vocês. Então você vive uma sociedade em que a exigência está sendo cada vez maior. Bom, se a exigência da sociedade está sendo cada vez maior, eu preciso estar melhor preparado. E quando eu vou me preparar? Quando você quiser começar a se preparar. Então você escolhe se vai ser hoje, se você escolhe se vai ser depois que você se formar. Eu só tenho certeza que um dia, você vai ser chamado à realidade para se preparar. Quando vai ser, eu não sei. Quer se antecipar? Começa você. Então, se eu pudesse dizer, o que você faz? Você não tem que fazer nada no futuro. Você tem que ir lá, entrar em sala de aula, assistir uma boa aula, né? Fazer um bom caderno, complementar o seu estudo um pouquinho, fazer sua academia, cuidar da sua saúde mental, né? Ter lá o seu namorado, a sua namorada, né? Cuidar da sua vida social. Então, eu não acho que tenha grandes segredos nem grandes milagres. Eu acho que é ter um equilíbrio, né, em tudo aquilo que você faz e se dedicar a fazer bem. Então, eu acho que é muito o querer. Não é? É o querer, e a partir do momento que você quer e aposta a sua energia naquilo, aí você realiza, aí você materializa. Se ficar só no quando, você está só perdendo tempo. Tá? Então, acho que seria esse o caminho que eu pensaria numa resposta para a sua pergunta. Legal, professor. A gente vai já encerrar as perguntas com os acadêmicos, mas tem mais uma aqui que eu vou deixar para ela fazer para você ainda. Oi, professor. Eu sou Ana Luísa, do 2º A. E a minha pergunta para o senhor é, qual é a visão do senhor do mercado de trabalho no âmbito do direito atualmente? Bom, eu sou muito otimista. Né? Então, acho que o mercado de trabalho, eu sempre acredito que o mercado de trabalho do direito, ele sempre vai ter espaço. A gente tem que analisar sob uma perspectiva da tecnologia, claro. Não é? Qual o problema da tecnologia? Né? Nós estamos diante de mais uma revolução. Né? Então, diferentemente das revoluções anteriores em que substituíram a máquina, né? Nessa revolução agora a substituição é da pessoa. Então, se você olhar as primeiras revoluções industriais lá atrás, né? Nós tínhamos lá, o cara era o piloto da charrete lá, não sei nem como vai ser o nome do sujeito lá. Então, ele era o motorista da charrete. A Revolução Industrial que teve lá no século XIX, ela mudou a charrete. Tira a charrete, tira o cavalo, põe o carro, o motorista continua. Né? Hoje, na nossa realidade, como é que está o carro por aí? Sem motorista. Então, o carro continua, nós substituímos a pessoa. Então, se nós estamos substituindo a pessoa, esse é um ponto que tem que chamar a atenção. Então, para você se diferenciar nesse mercado, vai ter vaga para trabalhar. Eu sou extremamente otimista. Eu vejo com muito otimismo, principalmente se vocês analisarem sob a perspectiva de novas carreiras jurídicas que vão aparecer. E terão várias. Mas são carreiras que ela vai exigir de vocês algum preparo. Principalmente que tipo de preparo? Por exemplo, a capacidade que você vai ter de trabalhar com engenheiro. Não, professor, mas eu fiz direito. Pois é. Lembra habilidades? Eu tenho que saber sentar com um engenheiro para falar a respeito de uma tecnologia. Como é que alguém é engenheiro de software para desenvolver um produto para o direito? Bom, ele tem que conhecer alguém, ou alguém do direito tem que orientá-lo. Então eu tenho que sentar com um engenheiro de software? Tenho. Eu tenho que sentar com alguém que trabalha com dados? Tenho.
Então, eu acho que a gente tem que olhar esse cenário e fazer uma análise a partir daquilo que o mercado quer. Mas isso traz uma ideia de esperança totalmente. Eu acho que o mercado é muito bom. E acho que para o Mato Grosso do Sul, mais ainda. Né? Mais ainda, porque a gente tem aí rota bioceânica, isso vai abrir um canal enorme dentro do nosso estado. E assim, ó, onde tem relação jurídica, onde tem relação econômica, tem direito. Né? E é bem simples para finalizar e não tomar muito tempo. Tudo, absolutamente tudo que move o nosso dia a dia são os contratos. Tudo. Você veio para cá hoje num contrato de compra e venda de veículo ou foi num contrato de prestação de serviços? Não é? A Luz está chegando hoje aqui por um contrato de prestação de serviços, os funcionários estão aqui por um contrato. Né? A relação em casa de casamento é um contrato. Então, tudo está relacionado ao contratos. E que área das ciências cuida dos contratos? O direito. Então, assim, promissor demais, mas competitivo também. Então, o que você não pode é simplesmente achar que vai concluir a universidade e que o mundo vai florescer. Não, não vai, porque você vai ter que fazer a sua parte. Não é? Nada, nenhum. E esse é o ponto, né? Ninguém está falando de fazer o extraordinário, né? Às vezes a gente imagina, eu vou parar de fazer tudo e vou estudar 12 horas por dia. Não, é equilíbrio. Investe em tudo um pouquinho, mas faça bem. Assiste a aula bem, que você já está fazendo alguma coisa diferente que talvez você não faça. Legal, professor. A gente já está partindo para o encerramento do programa. A nossa produção andou ali no bloco A, que é o bloco do direito, e eles descobriram várias frases cômicas do direito. E aí eu queria que você me explicasse. Essas duas frases, elas já têm... É bem legal porque elas têm um significado bem tecnológico, né? Então eu queria que você me explicasse, assim, bem sucinto, tá, professor? Tá, bem pode rápido. deixar. A primeira frase foi: prints são provas irrefutáveis. Isso é verdade? Tudo que diz respeito a questões de tecnologia, eu posso dizer para vocês que ainda não estão totalmente decididas. Lembrem-se que o judiciário, para que ele possa amadurecer uma decisão, ele leva anos. Então, nós temos visto aí decisões em todo sentido. Enquanto não tem uma palavra final de forma sedimentada no judiciário, tudo ainda pode ser questionado. Então, essa coisa no direito de irrefutável... Não. Profissional do direito tem que ser criativo. Tem que ser criativo. E outra... Não existe essa história do não muda. Muda sim, e vocês sabem disso. Então depende muito dos fatores, tanto sociais quanto econômicos, as coisas podem mudar. Então não tragam coisas irrefutáveis para o direito, porque é a audácia do profissional do direito que faz com que as coisas mudem. Se a gente só acreditar que não muda, a gente estaria aí fossilizado, parado no tempo. E não é essa a realidade do direito. A segunda frase é: depois da voz de prisão, a pessoa deveria ter direito a apagar as conversas do WhatsApp? Está na mesma linha que nós estamos falando. O judiciário está tratando a respeito dessas questões, né? Dessas questões ainda que estão em aberto sobre a possibilidade de você ser preso e se pode ou não mexer no WhatsApp do sujeito. Bom, eu sou um professor de direitos humanos, aí eu posso falar para vocês o seguinte... Existem aí uma gama muito grande de direitos à intimidade, à privacidade, que também devem ser preservadas. Nem tudo aquilo que está no meu WhatsApp pode ser produto de crime se eu for um marginal. Então tem muita coisa que está lá que pode ser a conversa minha com a minha namorada, minha com a minha mãe. Mas eu também sou ladrão. Tudo bem, mas eu também tenho conversas que são íntimas, que estão preservadas. Então quer dizer que tudo aquilo que eu faço vai estar lá à disposição para todo mundo ficar vendo, porque eu também posso encontrar produtos de crime ali. Então eu acho que a gente tem não é a minha área, mas eu acredito que nós tenhamos aí sim uma construção dentro dessa linha do direito à privacidade. Por isso que indico para vocês, né, se debrucem sobre os direitos que tratam das questões digitais, porque ele muda totalmente a perspectiva do direito sobre várias coisas que antes tínhamos e que não temos mais. Tudo bem. Legal, professor. A gente vai encerrar. Nosso tempo é curto, então vou precisar encerrar aqui com você. Mas quero agradecer a sua presença aqui no Rota Jurídica. Foi ótimo. Quero agradecer também os alunos aqui do segundo semestre do curso de Direito, que fizeram, né, as perguntas para você, que tiraram suas dúvidas. Obrigada pela participação, viu, pessoal?
É isso aí, pessoal. Nosso programa chegou ao fim. Eu vejo você no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.